E aí, meu nome é Diego Ribeiro, educador na oficina Corpo, Arte e Cultura do programa Jovem Independente, e dando continuidade ao plano de aula 5 que propôs assistirmos o filme Uma Onda no Ar, que descreve o processo de criação e resistência da Rádio Favela no aglomerado da Serra em BH. Salve Serrão! Na aula de hoje, uma entrevista com Gil Amâncio, produtor musical e professor de arte que fez a trilha sonora do filme. Fala, Gil! Tô chegando devagar, pisando o chão com cuidado pra não escorregar. Eu aprendi com Mano Brown, repando. Galinha que acompanha pato acaba se afogando. Mas aprendi na roda de samba rima. Levanta, sacode a poeira, dá volta por cima. Levanta, sacode a poeira, dá volta por cima. Um salve aí, rapaziada. Meu nome é Gil Amâncio, sou produtor musical, professor de arte, e tô aqui para falar um pouco, a convite do Diego, sobre a minha trajetória na arte. Gil, primeiramente, valeu por nos conceder a entrevista, que mesmo com o curto tempo que temos com a atividade proposta, ela é rica por sua relevância na cultura mineira e nacional. Gil, fale pra gente da sua trajetória artística-cultural. Sobre a minha carreira artística, hoje aos 66 anos de idade e quase mais de 40 anos de carreira, eu destacaria duas coisas. Uma foi a família que eu construí ao longo desses anos. Não a família enquanto limitada, assim, a pai, mãe, filho, irmão, mas a família enquanto uma rede de pessoas, uma rede de apoio, de pessoas que eu construí ao longo desses anos. E que foram fundamentais tanto para que eu pudesse realizar os meus sonhos, como também para que eu pudesse descobrir as minhas potências. Foram essas pessoas com as quais eu convivi ao longo desses anos que me deram força, para que eu seguisse sempre em frente na minha carreira. Porque os obstáculos estão aí na vida, faz parte da vida. Mas como é que a gente supera esses obstáculos? E a outra coisa para mim foi o que a arte me possibilitou. Porque com as condições financeiras e sociais que eu tive, eu jamais poderia ter conhecido a Alemanha, a França, a Suíça, a África, Cuba, Venezuela, Argentina, conheci o Brasil, viajei por várias capitais, várias cidades do Brasil. Isso tudo foi a arte que me proporcionou. Foi tocando, cantando, dançando, a arte me levou para esses lugares todos, a conhecer pessoas no mundo todo. Então eu acho que acreditar na arte e acreditar na essa rede de pessoas que eu construí foi o que proporcionaram essa trajetória que eu considero muito feliz. Olha aí o poder da arte. E como foi o processo de estar e desenvolver a trilha sonora do filme? Sobre a trilha sonora, foi um momento muito rico para mim, porque o convite do Raton coincidiu justamente com o momento em que eu estava fazendo a produção musical do disco de rap Manifesto Primeiro Passo, que era do NUC, Negros da Unidade Consciente. Era um grupo de uma moçada, do Alto Veracruz, que um deles hoje é o Renegado, que está aí fazendo rap. Tem um outro que é o Fred, que é
ligado na coisa do grafite, né? O Francis hoje é presidente da CUFA. E uma coisa que me chamou muita atenção nessa época que eu estava produzindo o disco dos meninos é que quando eu ia para a casa deles, seja para ensaiar, para estudar os arranjos, me chamou muita atenção essa sonoridade do morro, né? Porque como as ruas são muito estreitas, as casas muito próximas, né? Ou que você vai andando assim, você escuta de sua direita um samba, um pagode com menos, pá! Aí de repente já vem um sertanejo do lado esquerdo, né? E aí de repente vem aquele som de uma senhora que está arrumando a casa e cantando, e de repente tem as cantigas de crianças brincando no quintal, né? Então é uma sonoridade assim riquíssima, né? Que o tempo inteiro, né, você não escuta uma música, você escuta uma sonoridade, uma musicalidade no ar, né, o tempo todo. E aí, quando eu fui para fazer a trilha, né, da Onda no Ar, que é justamente um filme que conta a história de 4 jovens que resolvem, né, criar uma rádio na favela, né? E aí eu falei, poxa, eu tenho que trazer esse espírito para o filme, né, para a trilha sonora, né? Porque os meninos eram super ligados em música, né? Quando eles criaram a rádio, a primeira coisa era para tocar as músicas que eles gostavam, né? E que eles não ouviam nas rádios oficiais, né? Então eu fui mergulhando nesse universo musical deles para poder trazer essa sonoridade, né, pro filme. E isso para mim foi muito rico, foi muito importante do ponto de vista musical, porque eu tive que entender de rap, de samba, de funk, né, desse som, de criar esse ambiente sonora que um ator sozinho está como se fosse aquela doninha cantando aquela canção, né? Então foi muito bacana, assim, foi um desafio e foi muito bom. Incrível, Gil. E o que você acha do contexto do filme sobre periferia, rádio favela? A experiência do filme, ela foi tão rica do ponto de vista musical, como também do ponto de vista histórico, social, né? E de entender essa força que a juventude tem, né? Porque o filme são 4 jovens da favela que resolvem criar uma rádio na favela, e eles vão contra tudo que a sociedade tem, né? Porque as rádios oficiais não permitem que outras rádios aconteçam, né? Sejam criadas, né? E com isso eles contam com o poder do Estado e contam com a polícia. Então esses meninos, eles enfrentaram, né, a polícia, o Estado, os empresários, né, e fizeram uma rádio, né, que foi várias vezes destruída, né? A polícia invadia, quebrava tudo, né? E eles iam lá e davam um jeito, consertavam equipamento, fazia de novo a rádio, punha a rádio no ar. Isso é muito lindo, gente. Isso é uma coisa que me tocou muito, né? Ouvir essa história, né, da boca do Misael, do Mizinha, que é filho dele, né, dos outros que participaram. Então, e mesmo da comunidade falando da rádio, né? Então eu acho que isso foi muito gratificante, porque mostrou o poder que a gente tem, né? A gente tem um poder, e eu acho que é isso que eu falei da outra vez. A gente não é só um poder nosso, mas é quando a gente cria um ambiente, essa rede de apoio, né, que eles criaram na época. Isso foi muito importante, né? Não é só a gente ir enfrentando o touro à unha, mas é você criar uma rede que vai te ajudar a enfrentar o touro, né? Então eu acho que essa experiência para mim foi muito importante para mim também fazer acreditar nas minhas coisas e pensar as estratégias, né, de fazer com que elas aconteçam, né? É isso aí. Um abraço para vocês, foi um prazer, né, agradecer de novo o convite. E eu espero que depois do corona a gente possa encontrar para bater um papo mesmo ao vivo, que esse que era o meu desejo, né? Grande abraço.
Bem, na aula de hoje tivemos a felicidade de entrevistar Gil Amâncio. Valeu, Gil, valeu, juventude, um abraço a todos e até a próxima.